E aí, beleza? Sou o Daniel da Vegan Lover e nesse canal te ajudo a fazer o melhor queijo vegetal que você já comeu com gosto de queijo. E esse gosto de queijo, muitas vezes ele vai vir mediante a fermentação, e esse é um assunto super interessante que particularmente eu gosto muito. Adoro o resultado que tem os queijos vegetais fermentados. E é por isso que muitas vezes eu acabo gravando vários vídeos sobre fermentação, que é para justamente você também perder um pouco o receio de fermentar, caso você ainda não tenha fermentado, e se você já está fermentando, agregar os tijolinhos ali compondo esse grande quebra-cabeça que é a fermentação. Sempre tem alguma coisa ou outra que a gente acaba aprendendo. E esse vídeo aqui ele é um pouco mais iniciante, vamos dizer assim, para quem está querendo fermentar, quem está começando, porque é uma questão que acaba surgindo, né? Onde que eu vou fermentar o meu queijo vegetal? Ou seja, quem está começando com essa história, ou pelo menos tem a vontade de fermentar, essa pode ser uma dúvida inicial e super pertinente, né? Agora, eu digo isso porque em relação a bactérias, e são elas que vão fermentar o queijo vegetal, né, principalmente, a gente tem um universo super vasto. E bactérias diferentes, elas exigem temperaturas diferentes, né? Então tem um espectro de temperatura muito amplo para a gente pensar em relação às bactérias. E é por isso que essa pergunta ela é super pertinente. Só que quando a gente olha para os queijos vegetais, aí todo esse espectro ele acaba já diminuindo um pouco mais, tá? E isso porque a gente está falando de bactérias láticas. Predominantemente são elas que vão fermentar os queijos vegetais. É possível usar outras bactérias, mas eu acho que o resultado não vai ser tão interessante quanto utilizar bactérias láticas. Então são essas bactérias produtoras de ácido lático que a gente vai prezar por utilizar, e elas têm um espectro já um pouco mais reduzido do que se a gente fosse considerar todas as bactérias que podem estar fermentando alguma coisa, né? Então, quando a gente fala dessas bactérias, a gente tem, na verdade, dois grandes grupos. Se pegar todas essas bactérias láticas, tem dois grandes grupos, tá? Um grupo de bactérias que prefere ali por volta dos 20 graus Celsius. Eu vou falar números mais redondos para ficar mais fácil de você perceber e gravar isso, né? Depois, se for atrás de bibliografia e tal, vai ter nome específico, vai ter temperatura mais específica ainda, tá? Mas enfim, para agora, basta você perceber que tem uma turma que gosta muito mais de 20 graus Celsius e uma outra turma que gosta muito mais de 40 graus Celsius. É diferente aí um pouco, 40, 45 por aí. Então, o que acontece é que para a gente fazer os queijos vegetais, estamos falando de temperatura ambiente basicamente. Isso não quer dizer que essa que gosta de 20 graus, se tiver 30, ela vai morrer. Não vai. Vai estar com o metabolismo mais acelerado. E também não quer dizer que se ela gosta de 20 e tiver, sei lá, 15 graus, ela não vai fermentar. Claro que vai. Pouco mais devagar, mas vai. Então perceba que por mais que a gente fale de bactérias que estão ali nessa faixa dos 20 graus, a gente pode dilatar isso de 15 até 30, 35, vai acontecer fermentação, só que em velocidade diferente, né? A cinética das reações vão ser diferentes aí. Então, é importante você levar isso em consideração, porque daí a hora que você pega uma receita e está falando, fermente por X horas, já vê que é diferente, né? Se está 17 graus, se está 27 graus, vai ter tempo diferente para fermentação. Mas fato é que você vai fermentar isso em temperatura ambiente, tá? Mas e essa daí que gosta dos 40 graus e tal, como é que eu vou fazer? Porque aqui não bate 40, como é que... Assim, se você está começando a fermentar, se apega nos 20 primeiro.
40 deixa para depois, né? Tem algumas estratégias para fazer isso, já deve ter visto, né? Forno com luz acesa, tal, colocar garrafa com água quente num negócio, enfim, tem várias estratégias que você vai, ou até mesmo comprar uma iogurteira que ela mantém uma temperatura, mas para queijos vegetais, assim, eu deixaria como um segundo passo. Tá? E disso eu estou falando, por exemplo, Lactobacillus helvéticos, Lactobacillus plantarum, são bactérias que elas acabam se desenvolvendo melhor nessa temperatura mais alta. Então, de repente você pode começar com fermentação selvagem, que vai ser mais tranquilo e vai ser a temperatura ambiente, né? E isso daí vai acontecer tranquilamente. Ou seja, fermenta em temperatura ambiente e depois esse queijo vegetal vai para a geladeira, para o processo de cura. Então, veja que são dois processos diferentes, em dois ambientes diferentes, um temperatura ambiente, o outro geladeira, salvo algumas exceções, obviamente. Mas essas exceções aí vão ficar para um próximo vídeo.